Venho a ti como estou, conheces meu interior. Trago a ti meu viver, vazio e sem nenhum valor. Nada tenho a oferecer, apenas esse impuro ser. Sei que indigno sou de estar perante ti, meu Deus. Vem agora, aceita, ó Pai, nossa oferta de louvor. Não a nós, mas só a ti seja a glória, Senhor. Fazer o bem, toma então minhas mãos, a minha voz, meus dons também, usa-os pra ajudar alguém, pra dar conforto a quem não tem. Recebe agora em tuas mãos o meu inteiro ser. Glória, Senhor, Tu és a origem, essência, a razão, a luz que emana de nossa canção. A quem pertence toda dor, essa razão. A nossa adoração, pertence toda adoração. Quero cumprimentar você que está mais uma vez conosco na Semana da Família. Nós hoje vamos conversar sobre o perdão do Pai. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, o verso 7. Enquanto você vai abrindo, vai procurando, nós vamos orar. Nós vamos orar antes de estudar a Bíblia. Sempre antes da leitura da Bíblia, é bom que nós oremos pedindo auxílio sobrenatural para compreendermos coisas espirituais. Nós não podemos compreender sozinhos, precisamos da ajuda de Deus. Então, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nossas mãos está a Bíblia, o Teu livro sagrado. Durante séculos, este livro tem confortado pessoas, tem encorajado outras, tem sustentado seres humanos em momentos difíceis de provação. E hoje este livro chegou às nossas mãos e estamos aqui para ser instruídos, para ser alimentados, para ser advertidos, para ser animados, para sermos curados. E nós estamos convidando o Espírito Santo para falar diretamente ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos compreender o Teu desejo para a vida em família,
para a criação dos nossos filhos, enfim, para a nossa vida toda. Senhor, ser servido em estar aqui conosco agora. Nós rogamos isto e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 12, os versos 7 em diante, diz a palavra de Deus que houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Também guerrearam o dragão e seus anjos, mas não ganharam, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Quem é esse grande dragão? João ali explica, é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, para azar nosso, e com ele os seus anjos. Surge uma pergunta na mente dos seres humanos: por que Deus permitiu a rebelião? E uma coisa interessante, a rebelião apareceu na casa de Deus, lá no céu. Se Deus criou, Deus formou criaturas perfeitas, como apareceu a rebelião? É porque a gente tem que lembrar uma coisa, que criaturas perfeitas são criaturas que podem amar, e o amor está relacionado à liberdade. Apenas seres livres podem amar. Onde não há liberdade, não existe amor. Mas a liberdade traz em si um risco. Qual é o risco que traz a liberdade? Risco da rebelião, o risco da dissidência, o risco da infidelidade. Esses são os riscos que a liberdade encerra. Mas Deus resolveu correr esse risco, foi um risco calculado, porque Ele poderia ter escolhido criar seres autômatos, não autônomos, autômatos, robôs, programados para serem submissos, programados para adorarem a Deus. Mas isso não seria amor. Amor é uma escolha livre da vontade. Se não é uma escolha livre da vontade, não é amor. Você se lembra daquele marido austríaco que há um tempo atrás aprisionou uma filha que funcionava como esposa dele? Se não me engano era isso, lá no subsolo. Esse homem era amado, esse homem era admirado, era gostado. Veja, onde não há liberdade, não pode haver amor. E Deus perfeito criou seres perfeitamente livres, mas a liberdade traz um risco. Ele poderia ter criado seres livres, mas ameaçá-los com o medo, com a truculência, com um sistema totalitário de controle das consciências. Mas onde há truculência, totalitarismo e medo, há obediência aparente apenas. A rebelião está latente, porque o medo é um péssimo motivador. E se eu tenho filhos, eu tenho que escolher qual será o sistema de governo da minha casa. Será um sistema totalitário, ou será o sistema usado por Deus para governar o universo? Um Deus que cria seres livres, autônomos, pensantes, que podem escolher, mas há risco. Há risco. Mas onde há totalitarismo, há rebelião. A rebelião está latente. As pessoas podem ser controladas por medo por algum tempo, mas assim que você vira as costas, elas se rebelam, elas se afastam. E foi isso que aconteceu. Apesar de Deus ter sido um Deus amoroso, Ele deu liberdade, mas o pecado entrou no mundo. Nós não vamos nos deter como o pecado chegou no mundo, não é assunto de hoje, da nossa conversa de hoje, mas a palavra de Deus diz que o pecado traria uma consequência.
As consequências do pecado, a consequência do pecado é a morte. Morte é o afastamento da vida. Vida é Deus. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida. Afastando-se de Deus, veio a morte. Por isso, nossos filhos já nascem pecadores. Isso precisa ficar muito claro. Tem pessoas que pensam que as crianças nascem boazinhas, queridinhas, são anjinhos. Você já ouviu falar isso por aí, né? Mas que anjinho! E as pessoas pensam que uma criança que morre ainda pequenininha, ela morre e vai se tornar um anjinho. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, e Davi compreendeu isso muito bem, está no Salmo 51, verso 5, Davi diz: de fato, tenho sido mau desde que nasci. E não só desde que nasci, antes de nascer, porque ele diz: tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O momento da concepção é a hora que a célula do pai se une com a célula da mãe. Ele diz: nesse momento eu já era pecador. Isso quer dizer que o pecado está na raiz da nossa natureza. Você não precisa praticar uma ação errada para pecar. Dormindo eu já sou pecador. E os meus filhos nascem parecidos comigo, nascem pecadores. A Bíblia diz que o nosso coração é rebelde por natureza. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E tem outra tradução que diz: cada um se desviava pelo seu caminho, em oposição ao caminho de Deus. Nós nos desviamos, todos nós, todos, diz Paulo em Romanos, não há nenhum justo sequer. Todos se desviaram, todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, veja, nenhum ser humano que tem carne, que tem osso, é perfeito aos olhos de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. E ao trabalharmos com os nossos filhos, e ao educarmos os nossos filhos, e ao criarmos nossos filhos, e ao nos relacionarmos em família, nós temos que ter isso muito claro, essa noção da falibilidade, do erro inerente ao ser humano. A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto de Romanos capítulo 8, versos 6 a 8, porque ele mostra que nós nascemos com um pendor. Paulo fala ali, o pendor da carne, quer dizer, a minha carne. Todo mundo nasce de carne, né? Carne e osso, nós somos carne e osso. E Paulo diz que o pendor é uma inclinação, né? O pendor, a inclinação da minha carne, dá para a morte. Mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, diz ele, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer, eu já nasço com uma tendência, uma inclinação. Não, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nada errado. Eu já nasço com uma inclinação de me afastar de Deus. E esta inclinação, ela vem por transmissão genética. Eu herdo do meu pai, que herdou do meu avô, que herdou do meu bisavô, e vai lá para longe até chegar em Adão. E a Bíblia nos ensina que apenas o esforço não muda a natureza. Tem pais que dizem: filho, mas você tem que agir diferente, se esforce. E a Bíblia diz que esforço apenas não muda a natureza. Olha o que diz Jeremias, que pergunta interessante. Ele diz: acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas, então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. A obediência também não muda a nossa situação. Paulo diz ali em Romanos: ninguém é aceito por Deus por obedecer, por fazer o que a lei manda. Então, se o meu filho obedecer, a sua situação de pecador ainda é a mesma. Ele é apenas um pecador obediente, mas ainda é pecador. Isso é muito sério. O que Cristo fez para resolver esse problema? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.
A Bíblia diz que Jesus promete nos dar um coração novo, porque esse coração velho com o qual eu nasci, ele é pecador, ele é rebelde, ele quer fazer o mal, ele tem inimizade contra Deus, e é por isso que o profeta Ezequiel, tomando a voz de Deus, diz: dar-vos-ei um coração novo. Eu quero dar para você um coração novo, eu quero pôr em você um espírito novo, eu quero tirar de você o coração de pedra, rebelde, desobediente, que não obedece a Deus, de pais e de filhos, e eu quero dar um coração sensível, um coração de carne, eu quero pôr dentro de você o meu espírito, e eu vou fazer, olha lá na tela o que diz o texto, eu quem? Deus, diz Deus, não é você que vai se esforçar, eu vou dar para você um coração novo e eu vou fazer com que você ande nos meus estatutos, guarde os meus juízos e os observe. Veja, uma vida de obediência, uma vida reta, é resultado de um milagre de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você não deve lutar apenas para alcançar a obediência dos filhos, deve lutar para que os filhos alcancem um coração novo. Apenas obediência não leva ninguém em harmonia com Deus. É um milagre que Deus faz no coração que devolve a harmonia. E Deus diz que este milagre é grátis, é dado, é gratuito. Eu vou dar para você. Você não compra com dízimo, você não compra com oferta, ele é de graça. Você não compra com obediência, Deus quer dar. E ele diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu fico pensando, quantas vezes me irritei com as minhas filhas. Algumas vezes eu fiz isso aqui mais do que devia. E tive que pedir perdão para as minhas filhas, porque às vezes um comportamento inapropriado me irrita. Nós temos tendência de nos afastar dos filhos quando o comportamento deles não é bom. Mas Jesus faz o contrário. Jesus diz: os sãos não precisam de médico. Quem que precisa de médico? São os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Quanto mais desamparada, quanto mais rude é o caráter de uma criança, mais ela precisa do pai, mais ela precisa da mãe. E o pai e a mãe têm que ver naquela criança o seu próprio caráter, a herança genética que foi transmitida, e desmanchar-se em misericórdia e amor por aquele filho. E o filho que mais precisa de amor é o filho mais rebelde, é o filho que mais rebela. E foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Só depois que Jesus faz esse milagre de dar o novo coração, de implantar o Espírito no coração, é que os gostos mudam. E ele diz, continuando esse mesmo texto: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e tereis o quê? Nojo. Por que eu vou ter nojo? Porque o Senhor mudou meu coração, Ele mudou minha natureza. Agora eu passo a gostar de outras coisas e passo a ter nojo das coisas antigas. Mas isto é resultado de um milagre apenas. Qual o requisito para receber esse milagre? A Bíblia diz que eu preciso crer, para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Outro requisito: confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito importante esse requisito. O outro é pedir. A Bíblia diz, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Agora, o que leva alguém a mudar de rumo, gente? O que leva alguém a mudar de rumo é discurso. Senta aqui, meu filho, que eu vou ter que fazer um discurso para você. E o filho senta e revira o olho porque não aguenta mais ouvir a mãe e o pai fazer discurso. É discurso que muda o caráter? Olha o que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 2, verso 4. Ele diz: é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento.
Eu pratico erros e Deus continua me abençoando. Eu erro e Deus é bondoso. E Deus me perdoa, e Deus me ama, e Deus me protege, e Deus me cuida. E o meu erro fica ressaltado diante da bondade de Deus. Sabe, quando um pai se irrita diante do erro de um filho, esse pai cai numa cilada muito cruel. Porque a irritação do pai diz para o filho que ele, filho, não é amado pelo pai. E quando o filho pensa que não é amado pelo pai, há uma ruptura na relação. E quando acontece essa ruptura na relação, o pai deixa de ter condição de influenciar o caráter do filho. E a coisa que mais Satanás deseja é causar ruptura entre as gerações, para que uma geração que tenha mais experiência não possa alcançar a outra geração. E Satanás se utiliza dos erros dos filhos para causar irritação nos pais. E quando os pais manifestam a irritação, porque às vezes a gente se irrita mesmo, mas a gente não pode manifestar a irritação. No livro Orientação da Criança, Ellen White diz que quando ela se sentia irritada, ela não fazia nada, deixava os filhos lá. Ela corria para o quarto e se ajoelhava e disse: Senhor, eu quero que meus filhos tenham domínio próprio, que eles se controlem, mas primeiro eu preciso ser controlada pelo Senhor. Porque se eu, a mãe, não tenho domínio próprio, como eu posso exigir dos meus filhos? Se eu perco a paciência com eles, como eu quero exigir que eles se controlem? E ela diz, só depois que Deus devolvia para ela o domínio próprio, o autocontrole, ela voltava lá para disciplinar os filhos. E a disciplina precisa ser amorosa, ela tem que ser firme, mas ela precisa ser amorosa, porque uma disciplina firme, com recrudescimento, com dureza, com irritação na voz, nas atitudes, ela diz para os filhos que eles não são amados, ainda que sejam, e eles acreditam. Sabe, tem uma história na Bíblia que ela exemplifica muito bem esses conceitos. O pai do filho pródigo. Esse pai manteve os princípios da casa. O filho pressionou para que os princípios da casa fossem mudados, mas esse pai era um pai amoroso, e mesmo sendo amoroso, manteve os princípios da casa. Isso é difícil. Sabe, eu fui procurado por um pai, amigo meu, e ele veio me dizer, pastor, eu estou sofrendo muito porque o meu filho, sexta-feira à noite, quando nós estamos nos reunindo na sala para fazer o culto do pôr do sol para receber o sábado, o meu filho está tomando banho e pondo a roupa para ir para a balada. E o meu filho sai de casa, passa a noite na balada, e sábado, quando nós saímos para ir para a igreja, o nosso filho está chegando da balada e vai dormir. Pastor, eu não sei o que eu faço. E eu perguntei para ele, quem sustenta quem? Isso é muito importante. Quem mora na casa de quem? É você que mora na casa do seu filho? Ou é o seu filho que mora na sua casa? Ele disse, não, pastor, é meu filho que mora na minha casa. Eu sustento a casa. Eu disse, então, meu amigo, você precisa ter uma reunião com seu filho e explicar para o seu filho que a sua casa tem alguém que manda, e não é você. Um dia meu pai explicou isso para mim, porque eu precisava ouvir isso. Meu pai me fez sentar na sala, e meu pai disse, filho, nessa casa não sou eu que mando. E eu pensei, deve ser minha mãe. E aí o pai disse, e também não é sua mãe. Ufa. Bom, mas se não é o pai que manda, e não é a mãe que manda, quem que manda? Então meu pai explicou, meu filho, quando nós estávamos noivos, nós decidimos que quem iria mandar nessa casa seria Deus. Os seus princípios estão escritos. E aqui nessa casa, nós vamos viver os princípios de Deus. Você é um filho querido, amado. Enquanto você precisar, você vai ter a casa do Pai. Mas tem uma coisa, enquanto você viver aqui, você precisa viver os princípios da casa do seu pai e da sua mãe. E eu vou fazer uma promessa para você.
no dia que você sair de casa, tiver a sua vida, ganhar o seu salário, tiver a sua casa, a sua família, eu nunca mais vou interferir nas suas escolhas, porque você é um adulto. Mas enquanto você estiver em casa, dependendo de mim, esses são os princípios que vão reger a nossa vida de família. Que opção eu tinha? Eu não tinha emprego, não tinha salário, não tinha dinheiro, a comida que eu comia era a comida que o pai dava. Eu não tinha outra opção. Meu pai disse: filho, aqui nessa casa, sábado de manhã, nós vamos à igreja. E a família toda vai junto. Não tem outra opção. Porque não fomos nós que escolhemos. Não é a ordem do seu pai. Deus orienta na Bíblia que as famílias devem ir juntas. Essa é a orientação de Deus. Não é a escolha do pai, não é ranzinzice da mãe. E eu disse para esse pai, contei essa história, eu disse, você tem que chegar para o seu filho e falar essa mesma coisa. Ele coçou o queixo e disse, mas eu não posso, pastor. Sabe por que você não pode? Porque quando a minha esposa se batizou, eu fiquei anos afastado de Deus e fazendo a mesma coisa que meu filho está fazendo hoje. Agora, ele sabe de tudo. Como é que eu posso chegar e exigir que meu filho não faça uma coisa que eu fazia? Eu ia para as baladas e meu filho sabia. Eu disse para ele, pai, chama o seu filho e conte para ele que um dia Jesus alcançou você. E que um dia você fez uma escolha de submeter a sua vida a Jesus. E submeter a sua casa, a sua família para Jesus. E agora quem manda na sua casa não é mais você, é Jesus. E diga para o seu filho que você quer pedir desculpas pelo mau testemunho que você deu no passado, que talvez atrapalhou a vida dele. Confesse para o seu filho, peça perdão para o seu filho, mas não permita que o seu filho se perca. Ele disse, pastor, eu tenho medo que se eu fizer isso, ele vai sair de casa. Eu disse para ele, meu amigo, seu filho já foi. Seu filho já saiu de casa. Ele tem apenas um ponto onde ele dorme, mas seu filho já foi. Você não tem mais nada a perder, o que tinha já perdeu. Você como pai precisa se posicionar para que seu filho saiba o que é o direito. Ele com muito amor, com muito carinho, mas você precisa se posicionar. Foi isso que fez o pai do filho pródigo. Ele manteve a sua posição. Ele não abriu a casa para as prostitutas, para as festas, para as bebedeiras, como o filho desejava. E o filho disse, pai, se você não abre, eu vou embora. O que o pai fez? Respeitou as escolhas do filho, com dor no coração. O pai repartiu herança com esse filho, não usou da força para impedir a partida, porque ele já era adulto, não fez chantagem emocional, filho, vou ficar aqui chorando toda noite, vou ficar sem dormir, porque você está indo embora, fica aqui, filho. Ele não fez isso, não foi atrás procurar o filho, ver onde o filho estava, lá nos bares, envergonhando o filho, não, ficou esperando, não livrou o filho das consequências. Uma das melhores escolas da vida é a escola das consequências naturais. Aqueles pais que vivem impedindo os filhos de sofrerem as consequências naturais das escolhas, eles impedem que os filhos amadureçam, que conheçam a vida como ela é. Olha o que diz Salomão em Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, ele virá fazer de novo. Não livra, deixa ele sofrer as consequências. Nem sempre livrar um filho das consequências é amor. Numa época em que eu me envolvi com más amizades, meu pai disse, 2 amigos meus foram presos. E meu pai me disse, meu filho, se sua vida continuar assim, um dia você vai parar na cadeia. E eu quero que você saiba uma coisa, se você for para a cadeia, eu vou lá visitar você, eu vou lá levar comida para você, mas não vou tirar você de lá. Você vai pagar tudo que a lei mandar pagar.
Eu não vou ser um pai que vai abençoar sua vida imprópria. Será que eu, como pai, estou abençoando os erros dos meus filhos? Mas esse homem, o pai do filho pródigo, manifestou amor incondicional. Como é amor incondicional? É um amor que suporta rejeição. Os filhos rejeitam, especialmente na adolescência. É comum, isso é normal, é esperado. Mas quando um pai e uma mãe se ofendem com um filho, perde a condição de ajudar, perde a condição de influenciar. Foi atingido pelo filho, não pode mais ajudar. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ele ficou, mesmo assim. Se eu fosse Jesus, eu teria voltado, teria ido embora. Disse, vocês não querem saber de mim? Pois eu vou voltar. Vou voltar para o céu. Lá no céu tenho anjos que me adoram. Que mais o amor incondicional faz? Ele não depende do procedimento. A Bíblia diz que nem altura, nem largura, nem profundidade, estas coisas, nada nos separa do amor de Deus. Alguém não inventou ainda um pecado tão grave que fizesse com que Deus o odiasse. Ainda não foi inventado um pecado que fizesse com que Deus deixasse de amar. Deus não se cansa de amar. Com amor eterno te atraí, te amei, com benignidade te atraí. Uma outra característica do amor incondicional, que é o amor que salva, não abriga ressentimento. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz, o amor não se ressente do mal. Tem pais que ainda não amadureceram, são pais crianças, e quando um pai ou uma mãe criança quer educar um filho criança, a coisa não dá certo. Porque se ressente, se magoa. Como um pai e uma mãe magoado ou magoada pode ajudar um filho? Não pode ajudar. O amor incondicional está aberto para receber, sempre que o Espírito Santo tocar no coração de um filho e o impelir para voltar. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sempre que um filho quiser voltar, ele tem que ser recebido, porque se eu fizer isso, estarei revelando o amor de Jesus para esse filho, amor incondicional. Lógico que minha tendência é dizer, você me tratou mal, agora não fala comigo. Mas eu estou cortando a ligação com o filho. Cortando a ligação com o filho, deixo de ter possibilidade de influenciar esse filho. E agora esse filho resolve voltar para o pai. Ele lembra do pai, do amor incondicional do pai, resolve voltar. E qual foi a atitude do pai? Verso 20, lá de Lucas capítulo 15, vinha ele ainda longe, diz a Bíblia, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai agiu, quando o filho tomou a iniciativa, o pai liberou o seu amor e agiu. Misericórdia é um atributo de Deus. E esse pai teve misericórdia do filho. Outra coisa, esse pai não demonstrou vergonha do filho pelos seus atos. Quando esse filho veio voltando, todo andrajoso, sem roupas, quase as roupas rasgadas, mal cheiroso, sem tomar banho, uma aparência horrível, esse pai não se envergonhou do filho. Sabe, às vezes os filhos fazem coisas que são uma vergonha para nós pais. E a gente sente vergonha porque é humano. Mas quando a gente demonstra vergonha, a gente está dizendo para os filhos que está mais preocupado com a reputação da gente do que com a vida deles. E isso é egoísmo. Filho, não me envergonhe. Filho, tenha um bom procedimento porque você é filho de pastor. Isso não interessa. Tenha um bom procedimento porque você é filho do ancião. Isso não interessa. Tem um bom procedimento porque você é filho do diretor da empresa. Isso não interessa. Eu devo ter um procedimento porque eu sou um filho de Deus. Vivo aos olhos de Deus. Os pais têm que estar mais preocupados com o futuro dos filhos do que com a sua própria reputação. E agora o filho confessa. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E ele chega e diz para o pai, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora o pai faz outra coisa linda. Se eu fosse o pai, eu teria falado alguma coisa dessas aqui. Bem feito. Agora você aprendeu? Eu não disse que não ia dar certo? Veja se não faz de novo, hein?
agora você vem para casa, eu dou roupa nova para você, amanhã você está querendo ir embora de novo, meu filho? Que maldade de caráter do pai seria. O pai não lança em rosto, o pai o recebe, é o mesmo que Jesus faz. Jesus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, meu filho, eu não te lembro. Tem gente que pensa que Deus sofre de amnésia, mas então, Deus seria imperfeito? Porque se a Bíblia diz que Deus não se lembra, então é um Deus que sofre de amnésia? É um Deus que é imperfeito? Não, Deus se lembra muito bem, Deus tem memória, mas quando, isso é uma figura de linguagem, quando a Bíblia diz que Deus não se lembra dos meus pecados, quer dizer que Ele age como não se lembrasse. Perdoar nunca foi esquecer. Se você espera primeiro esquecer, para depois perdoar, você nunca vai perdoar. E o que é perdão? Nós vamos ver daqui a pouco. A Bíblia diz que o pai restaura o filho, vai, veste a melhor roupa, põe sandálias nos pés, mata um novilho, porque esse filho estava perdido e foi achado. E o que é perdão então? Se perdão não é esquecer, perdão é uma coisa maravilhosa. Quando alguém perdoa, se torna parecido com Deus. Quando alguém perdoa, está revelando o caráter de Deus. Sabe que o perdão é algo típico do cristianismo.